Hoje é dia de ceia e eu queria emoldurar a nossa ceia com um texto que conhecemos muito, muito de perto. Esse é um texto único na Bíblia, nos Evangelhos. É o único texto que Jesus fala quem Ele é com essas palavras: eu sou assim. Estou falando de Mateus 11, 28 a 30, quando ele diz: eu sou manso e humilde de coração. É um texto muito conhecido, talvez pudéssemos recitar juntos. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deixa eu ler nessa versão aqui da Bíblia a mensagem, que ela traz um preenchimento, alarga um pouquinho mais esse texto que a gente já conhece tanto. Vocês estão cansados, enfastiados de religião. Jesus dizia isso no contexto da não aceitação do seu ministério por parte dos religiosos, fariseus, escribas da sua época. E aqueles que não tinham acesso à religião, então eram considerados longe da vida social e política, porque a religião e a política era uma coisa só. E eles estavam cansados pela opressão religiosa, opressão dos romanos, opressão da pobreza, opressão de serem invisíveis aos olhos da sociedade. E Jesus fala isso aos de perto, aos seus seguidores, tanto os apóstolos, os discípulos, como os discípulos comuns, as pessoas que paravam para ouvi-lo e seguiam seus passos. Ele diz assim: vocês estão cansados, enfastiados de religião, venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Só vou falar para vocês se amarem. Isso é simples. Isso não é complicado. Gente, como se isso não fosse complicado. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado. Amar não pode ser pesado mesmo, ou complicado demais, não deveria ser complicado. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. A música, ela tem um papel muito importante na nossa vida. E eu quero ser breve, porque eu sei que está todo mundo aí querendo almoçar para assistir o Jogo do Brasil, né? Mas a gente, quem sabe, fica aqui com a ceia, com o prato principal. Musicoterapia, já ouviu falar? Existem combinações de acordes que fazem com que você faça ressaltar um sentimento, memórias e tal. E os musicoterapeutas trabalham muito isso. A música parece como vinho, né? Vinho tem personalidade assim própria. A música também. O vinho, se você tomar alegre, você vai ficar alegre. Se você tomar triste, a gente estava conversando, ele te joga lá para baixo. Cuidado, quem não está acostumado a tomar vinho, cuidado que não é toda hora que você pode tomar. A música faz isso com a gente também. E ao longo da nossa história, a gente viveu peças belíssimas, que traduzem muito de perto a nossa alma. Olha essa primeira, essa é uma sinfonia que você conhece muito bem. Faz parte das 4 estações de Vivaldi. É o verão, quando ele relata o verão. Olha isso. Sente a música.
Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão. Você por acaso sentiu teu batimento acelerar? Não sei se você percebeu. Quase não dá para respirar, né? Esse trecho das 4 estações, chama verão, o verão, retratam essa coisa da tempestade, da agitação, da coisa que traz pressão, impaciência, dificuldade de descanso, de repouso, muito parecido com os nossos dias, não? Tem alguém aqui que se identifica com dias assim? A gente volta ao Paul Churran lá, né? Sociedade do Cansaço, né? A gente está cansado, a gente está com o corpo cansado, a mente cansada. Eu falo por mim, se você está descansado, que bom. Cuidado para não ficar estressado com essa canção. É lindíssima, belíssima. Mas Vivaldi foi um sacerdote italiano. Ele dedicou parte da sua vida ensinando órfãs. E ele conheceu muito de perto a angústia daquelas meninas que ficaram órfãs e, portanto, tiveram todas as pressões de uma sociedade daquele tempo. Ele veio ali, final do século XVII, início do século XVIII, numa sociedade muito patriarcal, e ele viu de perto as tensões da alma humana. E quando lia esse texto aqui, Jesus falando aos seus discípulos, eu me encontrei nesse lugar. Eu preciso de descanso. Você tirou férias agora, pastor? Às vezes a gente tira férias das férias, né? Mas não se trata de cansaço, de coisas que a gente faz só. Há um cansaço existencial da gente encontrar o lugar da gente. Sabe aquela coisa do cachorro que fica correndo atrás do rabo? É uma figura meio bizarra para a gente, meio tosca, mas por vezes essa pode ser a nossa existência. Jesus fala aqui a gente como a gente que está cansado, está sobrecarregado, de ter que viver papéis, de ter que viver máscaras, de quem sabe ter que viver alguém que nunca foi criado para ser. Talvez esse seja o maior drama da nossa existência. O Djavan parece que retratou isso muito bem, né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Você não tem, não é seu, você não é, mas você tem que mostrar. Que cansaço. Eu não sei se você se sente cansada, não sei se você se sente cansado. E eu perguntaria, qual é o seu peso? Não do seu corpo, mas da sua existência. O que tem pesado a sua alma? Hoje, o Evangelho convida a mim e a você a respondermos essa pergunta para Jesus. Porque Ele está dizendo, se você se sente pesada, se você se sente pesado, se você está cansada, se você está cansado, vem a mim. Eu não cobro de você aparência. Eu não cobro de você performance. O cansaço vem desse negócio da gente ter que performar, ter que entregar. Não. Jesus diz, eu não vou impor a vocês nada que seja pesado demais. Aprendam comigo, vejam como eu faço. Jesus é muito simples, gente. Talvez essa seja a maior
maior exigência, o maior desafio da nossa existência, ser simples como Jesus. E aí, fica com essa pergunta, responde aqui ou em casa. Eu queria passar para o final agora dessa reflexão. Ouve depois de você ouvir Jesus dizer: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ouve agora.
Põe a mão no seu coração de novo agora. Eu queria, com essa canção de Schubert que ficou eternizada como Ave Maria, recebeu muitas letras, que depois da tempestade é como se fosse um sussurro, né? Eu vi gente quase dormindo, gente chorando. É esse contraste. Aqui tem um aspecto teológico belíssimo. Jesus não promete fim das tempestades. É mentira quem diz isso para você. Caminha com Deus e você não vai ter problema, você vai surfar as ondas da vida. Não existe isso. Mas Ele prometeu que quando a tempestade vier, quando o verão com as tempestades chegarem, Ele promete que vai estar do lado da gente, para fazer a gente ouvir um canto que nos faça repousar o coração, porque a gente sabe que Ele está do lado.